Fala pessoal, agora vamos aprender aqui no Trinity como funciona o módulo de advocacia. Bom, aqui no Trinity, no menu do lado esquerdo, a gente tem, logo depois que passa todos os menus aqui, a gente tem uma opção aqui que é a advocacia, tá? Então aqui ele está dividido da seguinte maneira: a gente tem um cadastro de processos, cadastro de recursos, que são recursos do processo, cadastro de multas. Esse cadastro é específico para quem lida com legislação de trânsito, tá? O cadastro de participações, que já foi demonstrado no módulo financeiro, o gerador de documentos, os indicadores de negócio da área de advocacia, que são os dashboards gráficos, né? Da área de advocacia, e os cadastros auxiliares. Os auxiliares, assim como nos outros módulos, no módulo de advocacia, são as subtabelas que são necessárias para alimentar o cadastro de processos, o cadastro de recursos e assim por diante, tá? Bom, depois, além do módulo de advocacia, dentro da advocacia, a gente tem duas formas de integrar as publicações do Diário Oficial, né? E dos tribunais. Quais são essas formas? Nós temos um modelo, que é a ASP, que vai baixar as publicações. Esse modelo exige uma assinatura, né, com a ASP. Então o advogado tem que ter uma assinatura lá com a OAB dele. E aí a gente faz a integração e as publicações são descarregadas de forma automatizada aqui pelo sistema Trinity, tá? A outra forma é através desse ADV Publicações, que é próprio do Trinity. Você paga por consumo de processos que você vincula para fazer a pesquisa das publicações. E é um segundo modo, aí não depende da ASP, tá bom? Então nós temos essas duas formas de integração, as duas têm custo. Uma é o custo da assinatura da ASP e o outro é o custo de um valorzinho lá, de acordo com alguns centavos, de acordo com para cada processo que está sendo monitorado, tá bom? Então esse consumo ele pode ser pesquisado aqui dentro do próprio Trinity, quanto que você já consumiu de valor nas pesquisas, e também para você saber qual você deve escolher, vai depender do número de processos. Então, para muitos processos, quando são muitos processos, talvez seja vantajoso você ter a assinatura da ASP, que é uma assinatura fixa, independentemente do número de processos. Agora, se são poucos processos, às vezes compensa esse outro, porque são alguns centavos por número de processos. Então, o valor pode ficar até menor que o da ASP, tá bom? De qualquer forma, essas são as três rotinas que nós vamos lidar agora aqui com vocês, tá bom? Bom, o primeiro passo que você precisa saber para o módulo de processo. Você precisa entender que aqui, ó, quando eu cadastro um processo, né, eu tenho o cadastro de processo propriamente dito, ele tem alguns campos aqui dentro. Vamos editar um deles aqui, vai aparecer também, sempre quando eu clicar vai aparecer no formato de grid. Aqui estão os meus 9 processos aqui, essa é uma base de demonstração, por isso que não tem tantos. Eles vão aparecer aqui. Ao dar duplo clique ou nessa coluna de ações e alterar, você vai conseguir editar o processo. Do lado esquerdo desse formulário, eu tenho tudo aquilo que é fixo no processo. Então, o número do processo, o número da pasta, caso você tenha uma pasta física, a data da distribuição, se esse processo corre em segredo de justiça, se a justiça é gratuita ou não, né? Aqui a natureza do processo, então isso aqui é uma tabela, né? Quando eu clico aqui, eu vou selecionar dentro de uma lista a natureza dessa ação. Então, se é uma ação civil, se é uma ação penal, previdenciária, se é trabalhista e assim por diante, tá?
Caso eu precise de alguma que não esteja cadastrada, basta eu clicar no sinalzinho de mais aqui, o sistema abre para eu preencher essa próxima natureza, tá bom? Depois da natureza tem o tipo de ação, também é uma lista, tá? Esse tipo de ação ele vai listar de acordo com a natureza. Por quê? Porque quando eu cadastro o tipo de ação, eu digo de que natureza ele é. Então isso facilita que não fique aparecendo um monte de tipo de ação aqui que não tem a ver com ação administrativa. Então quando eu mudo aqui de administrativa para civil, vai mudar aqui os tipos de ação que eu vou pesquisar. Aí já é tipo de ação civil, já é ação acidentária, anulatória, cautelar e assim por diante, tá? Então para cada tipo, né, previdenciário, vai ter os tipos de ação pertinente. Aqui não tem nenhuma cadastrada nessa base. Mas esse cadastro é manual, né? Você vai ter que clicar aqui e incluir na medida que você está utilizando o sistema, tá? Esses dois cadastros de natureza e tipo de ação também pode ser cadastrado aqui, quando na fase de implantação, direto aqui no módulo de auxiliares. Então eu vou ter aqui natureza, tá vendo? Que eu vou poder cadastrar, e os tipos de ação que eu vou cadastrar aqui também, tá? E o tipo de ação, como eu falei, na hora que você cadastra um tipo de ação, ele vai perguntar de que natureza que é. Então, tipo de ação, de que natureza que é. Dessa forma, o sistema já apropria, né, para poder fazer o filtro. Quando eu escolho a natureza, ele vai aparecer os itens que fazem parte daquela natureza de ação, tá? Do lado direito, aqui em dados adicionais, eu também posso selecionar o tipo de serviço associado a esse tipo de ação, tá? Então, serviço de interligar barracões, configurações de rede de computadores. Aqui eu seleciono o serviço que está lá no cadastro de serviço. E também posso selecionar o polo desse tipo de ação. Então, para polo ativo, qual a nomenclatura que eu quero dar? Então, eu posso dar essas nomenclaturas aqui. Para polo passivo, qual a nomenclatura que eu quero dar? Então, eu também posso escolher essas opções aqui. Tá? Então, toda vez que eu escolher o tipo de ação tal, o polo passivo ou o polo ativo vai ser listado de acordo com o que eu parametrizar ou configurar aqui. Se eu deixar em branco, ele vai ficar polo ativo e polo passivo e está tudo certo também, tá bom? O polo ativo e passivo tem a ver com esses termos aqui. Tá? Então, ativo, passivo, terceiro. Parte contrária. Aqui tem uma informação bastante importante. Aqui, a parte contrária é um cadastro, é o cadastro de contas, tá? Então, aqui em cadastro CRM, contas, né? É nesse cadastro que eu cadastro as partes contrárias. Mas não é comum eu cadastrar todas as partes contrárias antes de preencher o processo. Então, quando eu estou preenchendo a ficha do processo, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui no maisinho e vou incluir a parte contrária na hora aqui, quando eu estiver cadastrando o processo. Então eu vou colocar aqui, ó, pessoa física, e eu vou colocar o nome da parte contrária e tal. E aqui, ó, ele já vai trazer a opção como parte contrária aqui no tipo, tá? E isso já ensina para o sistema que ele faz parte de parte contrária dentro do módulo de advocacia, tá bom? Então eu não preciso me preocupar com o jeito de cadastrar. Mas é importante vocês saberem que essa ficha aqui, a origem dele é dentro de contas aqui, tá bom? A advogada, a parte contrária, a mesma coisa. Então a parte contrária é o cliente, né? E a advogada, a parte contrária, é o advogado dele. Então quando eu clico no maisinho, ele também vai abrir o cadastro de contas, repara aqui que é o cadastro de contas, só que aqui no tipo ele já traz advogado da parte contrária. Tudo bem? Então, aí eu sigo com o preenchimento do cadastro. Qual é o juízo? Aqui é a Câmara mais o tribunal, né, que vai estar a ação. Se a ação é do tipo judicial ou administrativo. Se ela tem proposta, por exemplo,
Eu mostrei para vocês lá no módulo comercial, no módulo de negócios, que você pode criar uma proposta por lá, certo? Quando você cria uma proposta por lá, de lá você já consegue gerar um processo. E aí quando você gera o processo de lá, ele já traz a ficha aqui preenchida com o nome do cliente. Você vai finalizar o preenchimento aqui desse cadastro. Só que aqui ele já vai trazer carregado a proposta comercial vinculada a esse processo, tá? E aí já vai vir também preenchido o valor da causa. Também no módulo de contratos, a gente tem o módulo de contratos. Se eu gerar o processo a partir do módulo de contratos, a partir da assinatura do contrato do cliente, ele vai carregar aqui, quando ele gerar o processo, ele já vai carregar aqui também um contrato. Por isso que essas partes não deixam editar, elas são cinzas, porque elas vão vir de forma automática a partir da proposta ou a partir do contrato, se eles assim existirem, né? Porque se ele não existir, não vai manter em branco aqui, tá? A multa vem daquele cadastro de multas que eu mostrei para vocês dentro de advocacia aqui, multas, né? Então, ou eu cadastro a multa por aqui, que é o ato de infração, né? O auto de infração, ou eu cadastro a multa por aqui. Então, basta eu clicar no maisinho aqui, o sistema vai puxar a tabela de multa. Eu vou selecionar qual é o veículo, se não tiver cadastrado, eu vou ter que cadastrar o veículo, né? Primeiro, então aqui eu venho cadastro o veículo. Qual a marca do veículo? Tem que cadastrar a marca do veículo. Então vamos dizer que a marca seja Volkswagen, por exemplo, tá? Aí eu salvo aqui a marca do veículo. O modelo, não tenho que cadastrar. Clico no maisinho, já permite que eu cadastre. Então Gol, modelo Gol, por exemplo. 1.6. Aí fechei aqui, ele já está preenchendo o número da placa, e o número do Renavan, tá? Salvo aqui, fechei. Então aqui ele já cadastrou o veículo, a data da infração, a hora que foi a multa, o código da infração, né? Que eu preencho aqui, do auto de infração, o local onde foi, São Paulo. Aqui não vai ter, porque eu acho que eu não tenho a tabela. Não vai puxar, tá? Mas ao fazer isso, ele já preenche toda essa informação do lado direito de forma automática. Aqui eu posso colocar uma observação, inclusive eu posso anexar o documento da multa, tá? Aí salvo aqui. Ele não vai deixar porque eu não preenchi essa informação aqui. Agora vai dar erro porque não é válido. Enfim, depois eu mostro para vocês numa outra tabela que vai dar certo. Mas aqui a multa, o representante, se tiver um vendedor que fez a indicação desse processo, né? E aí lembrando que se eu seleciono o representante por aqui, por exemplo, a Cubo Produtividade, lá aqui, ó, ele já vai indicar a Cubo como uma opção aqui, tá? E a fase é a fase do processo, né? Então ela está na fase inicial, está na fase recursal, está em executório, está em fase de acordo ou é arquivo morto. Isso aqui também é uma tabela que eu posso, ele vai vir em branco e eu alimento da forma que for mais conveniente para o escritório, tá? Basta clicar aqui no sinalzinho de mais e incluir na hora, ou aqui pelo menu na parte de fases, aqui ó, fases de processo. Então clicando aqui ele vai habilitar lá e eu posso ir incluindo todas as fases. É uma tabela simples que só vai pedir para mim o nome da fase, tá bom? E pedir uma cor para identificar a fase, ok? Beleza. Esse botão gerar documento, a gente vai ter uma aula específica para esse botão gerar documento, que tem a ver com a geração de documentos a partir da tela de processo. Então ele pode gerar
uma procuração, ele pode gerar uma declaração a partir dessa base de dados aqui, tá bom? Do lado direito da tela de processos, a gente tem algumas abas aqui. A primeira aba é a aba de publicações, de andamentos e publicações. Então, as publicações elas vão ser carregadas de forma automática, desde que você adquira a assinatura da ASP ou adquira a assinatura do Trinity aqui, para poder pesquisar de forma automática as publicações vinculadas a esse número de processo aqui, tá? Então, sempre que tiver uma publicação nova, com o mesmo número de processos, o sistema já carrega e já traz aqui de forma organizada, na data, num timeline, né, numa linha de tempo aqui, perfeita aqui em relação ao sistema, tá? Mas eu também posso fazer inclusões de andamentos de forma manual. Como é que funciona isso? Basta eu clicar no incluir aqui, ele vai sugerir a data de hoje, né? Esse andamento ele pode ser público ou privado. Então, aqui ele está trazendo como padrão privado, significa que tudo que eu escrever aqui só vai ficar no âmbito do escritório. Se eu marcar como público, o cliente vai receber por e-mail o que eu escrever aqui dentro e também vai poder visualizar dentro do portal do cliente, tá? Então, aqui no andamento, posso escrever: este é um exemplo de andamento digitado de forma manual. Pronto. Eu posso anexar arquivos aqui, caso eu tenha interesse de anexar algum documento, um PDF, um Word, alguma coisa assim. E também posso vincular prazos a esse andamento. Então, eu posso vir aqui dizer que o tipo de tarefa é uma análise, posso colocar o prazo dia 23/11, o assunto análise de documentos, por exemplo, por uma descrição maior e quem é o advogado responsável por fazer isso. No caso aqui eu vou colocar o meu nome, Marcos. E dou um salvar aqui. Ó, o colaborador informado na aba prazo é diferente do advogado principal, porque aqui ó, eu tenho o advogado do processo, que é o Gabriel. E eu, para essa tarefa que eu coloquei aqui de análise, eu coloquei outro advogado. Então o sistema está dando um alerta em relação a isso. Se eu deixasse aqui o Gabriel por padrão, aí o sistema nem vai pedir nada, ele já vai salvar, mas vai criar uma tarefa lá para o Gabriel, para ele não esquecer que ele tem uma atividade relacionada a isso para o dia 23/11, tá? O prazo é o máximo 23/11. Então, no monitor, ele vai conseguir verificar, na agenda, ele vai verificar que tem esses compromissos, tá? Também aqui você vai conseguir ver que tem itens que veio de uma publicação. Então, quando tiver esse jornalzinho aqui, significa que ele foi baixado automaticamente do Diário Oficial, nesse caso. Então, é uma publicação e aqui eu consigo editar essa publicação e ver aqui o teor dela, o conteúdo, né? Ela também está marcado como privado e aqui no prazo já tem um prazo vinculado também a essa publicação, tá? Então, o anexo e o prazo são coisas que eu faço de forma manual, mas o sistema ele vai recomendar que você coloque quando você baixar uma publicação nova, tá bom? Então, vou cancelar aqui. E aqui, então, vai ter na ordem do mais recente para o mais antigo, todas as publicações importadas ou criadas de forma manual aqui pela inclusão de andamento. Caso esse processo tenha um encerramento, como é que eu faço? Basta eu clicar em incluir andamento, eu posso colocar aqui encerrado, e aí eu mudo o status aqui para encerrado, e ao tentar salvar esse módulo, ele precisa de uma conclusão, por exemplo, encerrado com sucesso, e aqui eu preciso colocar o resultado, se ele foi um resultado favorável, se ele foi parcialmente favorável ou se ele foi desfavorável, tá?
E aqui eu posso clicar a opção de repropor, tá? Então, vou colocar aqui que foi favorável e dou um salvar, ele encerra o processo, tá? Então, caso eu encerrei de forma equivocada, como é que eu faço para reativar? Basta eu clicar no último andamento, mudar o status para ativo, né? E dou um salvar e ele vai ativar o processo novamente aqui para mim, tá bom? Na aba comentários, eu posso incluir comentários relacionados a esse processo. Então eu posso aqui, esse comentário pode ser do tipo anotação, pode ser do tipo alerta ou do tipo documento. Então eu posso salvar aqui um documento, uma anotação, escrever o que eu quiser aqui e dar um salvar. Esse comentário vai ficar aqui no histórico de comentários aqui, tá? Esse comentários ele tem uma função diferente do andamento, tá? Então isso aqui é para outras coisas que eu queira cadastrar aqui. Pode ser um arquivo, que não vamos no exemplo aqui, ó, um PDF, pode ser um arquivo Word, do jeito que eu quiser, tá bom? Muito bem. Ainda aqui no módulo de processos, a gente tem a aba de eventos. Esses eventos eles podem vir aqui da área de compromissos eventos, e eu tenho que vincular lá o número do processo ao evento, e ele já vai carregar aqui automaticamente. Ou eu posso incluir o evento a partir daqui mesmo. Então, clicando em incluir evento, ele vai lá para o módulo de eventos, só que com a vantagem de que ele já preenche o nome do cliente e o número do processo. Então, eu só ponho a data do evento aqui, por exemplo, dia 21, às 17, assunto audiência. E aí, as formas de lembrete já estão configuradas de acordo com o tipo de evento. E eu só preciso salvar essa informação, então. Aí o sistema ele já vai salvar aqui como um evento. Quando esse evento for concluído, ele vai ficar verdinho aqui, né? Então, eu posso editar esse evento, eu vou fazer a baixa dele, só para vocês verem. Eu vou concluir o evento, vou dar um OK, confirmar aqui, tipo de resultado é obrigatório, então vou colocar um efetivo aqui e vou dar um OK. Então concluí o evento, ó, ele ficou verdinho aqui. E essa é uma tela de filtro de status. Se eu quero só os eventos concluídos, eu desmarco os outros. Se eu quero só os que estão faltando concluir, eu deixo em aberto, tá? O mesmo se dá para as tarefas. Então aqui as tarefas, ó, todas as tarefas vinculadas a este processo. Se eu quero ver só as tarefas que foram concluídas, eu vejo aqui só as concluídas. Se eu quero só as que estão aguardando andamento, eu desmarco. Então o restante eu vou ver as que estão em aguardando para serem executadas, tá? Azul é em execução, vermelho é cancelado e a ocre é pausada, tá bom? Na terceira aba eu consigo incluir outras partes. Então imagina que aqui eu tenho, aqui eu consigo na parte contrária colocar apenas um nome, tá? No advogado da parte contrária também consigo colocar apenas um nome. O cliente também, o cadastro de cliente, eu consigo colocar somente um cliente. Mas se eu precisar, se nesse processo tiver mais clientes envolvidos, tiver mais parte contrária envolvida, mais advogado da parte contrária envolvida, basta eu vir aqui, nesse lugar aqui, seleciono se é um cliente, se é uma parte contrária, é um terceiro, vamos dizer que seja um cliente, eu seleciono quem é o cliente, por exemplo, a Cubo, e adiciono, ele já vincula aqui, então, esse cliente também aqui nesse processo. Posso fazer isso para a parte contrária e para outras coisas. Na aba do lado aqui é os apensos. Então, se eu tiver um apenso, basta eu selecionar o outro processo relacionado a esse processo aqui. Vamos supor que seja essa consulta e dou um vincular. Ele vai vincular um processo ao outro, tá? Na aba de recursos, também eu posso incluir um recurso a esse processo. O sistema, eu acho isso um diferencial aqui dentro do sistema Trinity, porque a gente tem os recursos separados aqui, ó. Então, mesmo eu cadastrando um recurso por aqui, incluir recurso, o recurso ele vai estar aqui numa janela separada que eu consigo filtrar somente os recursos, né? Fica mais organizado ali os recursos e todos os andamentos do recurso, separadinho, dentro de um cadastro de recursos. E, ao mesmo tempo, ele está vinculado ao processo de origem, tá?
E aqui eu já expliquei no módulo financeiro, mas recapitulando, aqui onde eu entro tanto contas a receber relacionados ao processo, os honorários que eu tenho para receber, e o contas a pagar, caso eu tive alguma despesa relacionada a esse processo, estacionamento, hotel, cartório, qualquer coisa que eu tiver de gastos aqui, que eu quiser também vincular ao processo, vai ficar mostrando aqui. E aqui as participações dos honorários, caso essa receita de honorário tenha divisões de valores. Então 70% para o cliente, 10% para um parceiro comercial e os 20% fica para o escritório. Então esse é o cadastro de processos dentro do módulo de advocacia. No próximo treinamento nós vamos explicar ali sobre o módulo de publicações.